Oi, pessoal, tudo bom? Como estão aí nessa primeira leva de confinamento? Espero que as coisas logo se normalizem, mas enquanto não, a gente tem muito trabalho pela frente. Eu acho que eu consegui avisar todo mundo sobre a leitura do texto do Suassuna. Esse vai ser o nosso texto base para o primeiro bimestre e talvez ainda um pouquinho do segundo bimestre. Vocês já devem ter lido das páginas 43 a 58 o capítulo sobre o belo em Platão e Aristóteles. Eu vou olhando aqui para baixo, seguindo os slides. Ó, o carro do sonho tá passando. Ó, isso é estética, gente. E ainda é estéreo, eu escuto das duas janelas aqui. Que doideira. Alfa é qualidade. Então, enquanto o carro do sonho vai passando, a gente vai olhar aqui os. Tentem acompanhar esse vídeo olhando, deixem no celular tocando e olhem os slides no computador se for possível. Então, no primeiro slide a gente tem aquela imagem do Platão apontando para cima e o Aristóteles apontando para baixo no afresco da Escola de Atenas. Lembrando que Rafael pintou esse afresco colocando Leonardo e Michelangelo no centro, né? Então quem está apontando para cima, na verdade, é Leonardo e quem está apontando para baixo, ó quem chegou. Pessoal, esse é o Lino. Ele é um gato muito vadio e ele gosta de atrapalhar as minhas aulas. Então, por que ele fez isso, né? Por que Leonardo? Porque Leonardo era o cara das ideias, enquanto que Michelangelo era o cara do mundo real, do mundo concreto. Quem foi meu aluno de História da Arte vai lembrar que Michelangelo procurava um mármore onde ele conseguisse encontrar dentro desse mármore aquela escultura que ele já tinha imaginado. Então a gente vai tentar entender esses dois conceitos nesse vídeo agora. O conceito de idealismo do Platão. Se vocês precisarem, procurem no YouTube vídeos complementares Idealismo Platão, que vocês vão conseguir entender melhor esse conceito. E o conceito de realismo no no Aristóteles. E por que eles brigavam sobre isso, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender sobre esses dois filósofos é que em um ponto eles concordavam, que a beleza estava no objeto específico. Então, isso é belo. Não importa se você acha, se você não acha, a beleza ela pertence àquele objeto. Isso é um conceito que só vai ser desmanchado lá na frente, depois do iluminismo. Por quê? Porque o próprio conceito, quando a gente fala, mas depende do sujeito, depende de quem vê, o próprio conceito de sujeito ainda não existia. Então, hoje a gente se vê como eu, né? Eu sou, eu acho, eu penso diferente, mas é porque existe o conceito de eu. Então, a gente tem que pensar que a gente está partindo de um princípio em que o eu nem existe. Então, como que a gente vai falar de opinião, sujeito, numa era em que as pessoas ainda eram consideradas propriedade do Estado, né? Enfim, então vamos partir desse princípio de que a beleza, nesse primeiro contexto, é uma propriedade do objeto específico. Então, em que eles discordam, se eles concordam nisso? O Platão vai dizer que o belo, ele é a ideia, é o projeto daquele objeto, é o pensamento que vem antes, né? Aquilo é o ideal, aquilo é onde eu quero chegar, aquilo é o perfeito. A execução em si, ela é uma versão impressa, simplificada da ideia. E ela nunca vai alcançar a perfeição da ideia. Daí no texto do Suassuna, vocês vão encontrar toda a teoria sobre o demiurgo e como o mundo foi criado a partir de uma ideia. Nesse trecho sobre o demiurgo, vocês vão entender a questão de
porque por mais que ele tentasse criar um mundo real, esse mundo onde a gente vive hoje, esse mundo nunca alcançaria a perfeição do mundo original, que é o mundo das ideias, esse outro plano, assim, onde as coisas são conceitos, né? Por mais que ele se esforçasse. Também é importante lembrar que Demiurgo não era considerado um deus, apenas um trabalhador para o povo, né? Dem, de democracia, urgo de ergos, de trabalhador. E como que a gente sabe isso, né? Como que a gente sabe que existe um outro plano? Inclusive essa divisão de mundos, né? Um mundo perfeito, sem sofrimento, ela é muito parecida com a divisão de mundo que a gente vê nas teorias judaico-cristãs, né? Essa ideia de que existe um mundo originário e nós somos a versão, é o que temos para hoje, né? A versão impressa desse mundo. E também pensando nessas religiões que acreditam, né, numa vida após a morte, num paraíso, numa promessa de um mundo melhor, esse mundo melhor que nos é prometido no paraíso, ele é muito parecido com o conceito de mundo das ideias do Platão. Então isso vocês também vão perceber, essa semelhança, né, nessa historinha que ele conta. Então, e como que a gente chega então no belo? Através da mente. Que quando eu olho qualquer coisa, seja uma galinha, um prédio que é ao lado, enfim, uma flor no jardim, como que eu sei se aquela flor é bela ou não é bela? Olha o carro do sonho passando. Gente, bem na hora que eu tô gravando o vídeo. Como que eu sei? Eu sei porque eu vou comparar todas as flores daquele jardim com a flor ideal que está dentro da minha mente. Então, a minha mente produz, a partir do conhecimento que eu tenho adquirido do mundo das ideias. Onde que eu adquiri esse conhecimento? Porque eu venho de lá. A minha alma, que é eterna, ela fez o download para a Terra e entrou dentro desse corpo, que é imperfeito, que é perecível, que é mortal, que sofre, que sente frio, enfim. Mas a minha alma não. A minha alma que vem do mundo das ideias, ela conhece a beleza perfeita, ela conhece e ela sabe distinguir entre todas as coisas da Terra aquilo que é mais belo daquilo que é menos belo. Então, você, qualquer pessoa num jardim sabe colher a flor mais bonita. E a flor mais bonita desse jardim, ela nunca será tão bela quanto a flor ideal. Por mais que ela seja a flor linda, perfeita, maravilhosa, ela não será tão bela quanto aquilo que você é capaz de imaginar, quanto aquilo que a sua alma reconhece como belo a partir do mundo das ideias. Certo? Então, essa ideia que o Platão diz que a nossa alma reconhece, ela tem um nome. Ela se chama Teoria da Reminiscência, que é essa saudade que a nossa alma tem do mundo ideal, e por isso a gente segue por esse mundo aqui, buscando coisas perfeitas e belas, né? Por isso que nós somos atraídos em direção ao belo. Tô seguindo aqui com a aula, depois eu mostro aquele vídeo da moça do Dove, que eles vão fazendo Photoshop na cara dela. Vão acompanhando lá. Depois tem o Brad Pitt, que é piadinha. Aí fala aqui da teoria da reminiscência, que eu acabei de falar. E aí tem uma imagem de uma mulher jovem tirando do rosto assim uma máscara toda enrugada. E por que ela faz isso, né? Essa ideia de que a juventude é bela e a velhice é feia. Por que a velhice é feia? Por que a juventude é bela? Porque a juventude está associada com a nossa alma no mundo ideal, né? A nossa alma no mundo ideal, ela não envelhece. Então, envelhecer é um sinal de morte, é um sinal de que somos reais e perecíveis e imperfeitos por isso, né? Porque quando o Demiurgo nos fez, ele já nos fez mortais. Então, né, esse mundo ele já é imperfeito por isso. Então, qualquer coisa que nos afaste da velhice, que nos
preserve dentro de uma possibilidade de imortalidade é mais belo. Por isso a juventude é mais bela do que a velhice. Aí eu conto o mito da parelha alada, que é aquela ideia de que originalmente nossas almas eram fundidas em um único corpo. Depois leiam essa história bem bonita, está no Banquete do Platão e também está resumida no texto do Suassuna. Aí vem o vídeo da Jut Jut falando sobre a parte que falta, que eu acho que complementa bem esse mito da parelha alada. Assistam na íntegra, o link tá lá nos slides. Aí fala sobre a questão do amor físico como amor inferior, porque os gregos acreditavam que o amor físico ele estava muito ligado à nossa animalidade, a ideia de procriação e tal. Então eles inclusive consideravam, por exemplo, o amor homossexual mais sublime e mais elevado do que o amor heterossexual, até porque as mulheres eram consideradas seres inferiores. Então, você se apaixonar por uma mulher é tipo, ui, credo, só pra quê, né? Pra procriar, por que você vai querer fazer com uma mulher, né? Não sabe nem conversar. Enquanto que o amor entre homens, e aí eu nem vou entrar na questão do amor lésbico, porque as mulheres não eram nem consideradas seres humanos dignos de menção, então, né, deixa isso pra lá. Então o amor homossexual entre dois homens era mais nobre, era um amor livre da ideia de procriação, livre da ideia de, enfim, uma questão biológica, né? Então era um amor das ideias, né? Um amor das almas. Aí de novo a ideia da beleza da alma como superior à beleza do corpo, porque a alma é imortal e o corpo é perecível. Deixa eu ver. Aí a gente entra em Aristóteles. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui para não ficar muito pesado e vou dar sequência no próximo falando sobre o Aristóteles. Qualquer dúvida, já me perguntem por aqui, por vídeo, beleza? Beijos!